Salve, salve, meu amigo e minha amiga! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Agora eu estou com essa mania. Maravilhoso pra você. Maravilhoso. Um tostão na minha voz. Maravilhoso. Esse é o canal Português Fácil. Estamos aí rumo ao Enseja. Sim, rumo ao Enseja. E essa revisãozinha maravilhosa. Então, já faz um favor pra mim. Deixa o seu like. Ah, mas será que vai ser bom? Português fácil, meu amigo, não é português complicado, não. Português fácil, deixa seu like, eu tenho certeza que você vai adorar o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho, dá aquela taca no sininho, porque daí você não fica choramingando. Ah, professor, eu não vi que rolou live, porque o sininho ele vai aparecer uma notificação no seu celular que o Thiago Buranello está ao vivo ou com um vídeo novo foi postado. E não se esqueça também de deixar o seu comentário, deixa seu comentário, fala como é que você está, quais são suas dúvidas, se você está curtindo o canal. E olha só, na hora que você se inscrever no canal, você está me ajudando aí rumo aos 200 mil inscritos. Vamos lá, 200 mil inscritos, só vem! E a novidade agora, que você já sabe, desde a semana passada, é que temos vídeos novos toda segunda, 19 horas, live, quarta-feira, 19 horas e sabadão agora, meio-dia, também tem vídeo novo para você. Então não perca, fique bem ligado. Bem, no vídeo de hoje, você já viu pelo título aí, nós vamos falar sobre tipologias textuais. No último sábado, eu postei um vídeo com os conteúdos que aparecerão no Enseja, os conteúdos principais que você deve saber. Então, até o Enseja, a gente vai fazer essa caminhada importante. O primeiro vídeo foi sobre linguagem verbal e não verbal, que eu já tinha postado na segunda-feira passada, né? E agora nós temos um outro conteúdo, tipologias textuais. É um conteúdo super importante. Não é migué de professor, porque professor é assim, né? Se você lembrar da sua memória da escola, você vai ver que o professor sempre fala desse jeito, ó. Gente, hoje a gente vai estudar um conteúdo importantíssimo, não é verdade? Não, o professor chega e fala assim, gente, hoje nós vamos estudar um conteúdo que é uma bosta, viu? Uma bosta. Não serve pra nada na sua vida, mas nós tem que aprender. Fazer o quê? Daí vai lá e começa a ensinar as coisas. Nenhum professor fala isso. Então todo professor fala, gente, esse conteúdo aqui é importantíssimo. Então parece ser migué, mas ó, de verdade, não é. Português Sincerão. O nome do canal hoje é Português Sincerão. Isso aqui representa cerca de 80% da prova. Tá? Se você souber isso aqui, e o conteúdo que vai ser na próxima segunda-feira, cara, é 80% da prova, é o vídeo dessa segunda e da próxima. Beleza? Vamos lá então? Vamos começar antes que o povo digita aí, começa no minuto 13. Vamos lá, ó. Tipologias textuais. Que palavra, quando você pega um conteúdo, que palavra chama mais a sua atenção? Aquela que você talvez conheça mais. Então, ó, tipologias, meu Deus, parece ser meio estranho. Textuais, lembra o quê? Texto. Então você sabe que nós vamos falar de texto, tá? Tipologias, na verdade, essa palavra significa tipo, tá? Então o que nós vamos estudar na aula de hoje são os tipos de textos, beleza? Bem tranquilão assim. Agora, vamos lá, vamos começar o nosso raciocínio. Galera, se eu perguntar para você o seguinte, eu mostro um esqueleto de ser humano, ó, esqueletinho de ser humano. Colocar em torno do esqueleto? Coitado. Ó, eu mostro o esqueleto humano para você, só os ossinhos. E eu pergunto, gente, que tipo é esse ser? Esse ser é de que tipo? Você não vai falar, ah, é um vegetal. Você não vai falar, ah, é um animal, um esqueleto de animal. Por quê? Porque você está reconhecendo pelo esqueleto. Aí você fala, professor, peraí. Estou entendendo nada. O que tem a ver o esqueleto, né, com a aula de tipologia? Tudo. Por quê? Quando eu pergunto de que tipo é esse ser, você fala, é ser humano. O que é que contribuiu para que você percebesse que esse esqueleto que apareceu aí era um esqueleto de humano? O formato. O formato é que contribuiu para que você percebesse que era um esqueleto humano. Então, ó, vamos lá. Tipologia, então, está relacionada... o tipo de texto está relacionado ao formato de um texto.
Beleza? Então, quando eu falar para você, nós vamos estudar tipos textuais, nós vamos estudar tipologias textuais, significa que nós estudaremos o formato do texto. E esse formato, ele é um formato padrão. Não é o Padre Marcelo, que é alto pra caramba, não. Padrão. Ó, padrão. Padrão. Então, ele é um formato quase que fixo. Ou seja, eu vou colocar aqui alguns tipos de texto e você já sabe o seguinte. Toda vez que você olhar para esse tipo de texto, ele vai ter o mesmo formato. Eu vou fazer uma lista de tipos de texto. Olhou para esse tipo de texto, ele tem sempre o mesmo formato. De boa? Tranquilidade até aqui? Então vamos lá, ó. Outra informação importante que você tem que saber sobre tipologia textual. São 7. Tá? E essa afirmação de que são 7 tipos de texto, não sou eu que faço, tá? Eu até vou colocar o nome, na verdade o sobrenome, que ele é conhecido pelo sobrenome do autor. O nome dele é Marcuski. Tá? É um autor que escreve sobre redação, sobre tipos de texto. Porque tem vários autores, mas esse é um dos caras que falam sobre isso. E aí tem gente que às vezes fala, tem autores que trazem outros nomes e tudo mais, até o Marcuski já chegou a escrever umas coisas diferentes, mas o principal aqui, nós vamos trabalhar com os 7 tipos principais de acordo com esse autor. Precisa gravar o nome dele? Não, só pra você estar sabendo, está registrado no vídeo. Ó, e assim a gente consegue perceber que tipologia textual é finita. O que é finita? É quando eu consigo contar. Então se alguém parar na rua e falar assim, qual é que é? Quantos tipos de texto tem no mundo? Você vai falar, 7. 7. Quantos tipos de texto tem? 7. Com essa voz assim, ó. 7. Beleza? Porque não tem mais do que isso. Vamos lá. Vamos conhecer então esses tipos. Primeiro tipo é chamado de tipo narrativo. Bom, vamos lá. O que é que tem que ter de formato fixo num texto narrativo? O esqueleto, o geralzão, a função de um texto narrativo será o quê? Narrar, obviamente, né? Narrar uma história. Então, na verdade, no texto narrativo, eu vou encontrar uma história. Agora, cuidado. Cuidado, Brasil. Cuidado, Brasil. Se você pegar, por exemplo, um texto que diz assim, ó. Na tarde de ontem, 2 homens armados invadiram uma lotérica localizada na Avenida Maringá, em Londrina, e fizeram clientes e funcionários de reféns. Mas, graças à ação da polícia militar que passava pelo local, os homens foram presos e encaminhados para a delegacia. Galera, perceba que eu contei uma história, você fala, não, sim, professor, você contou a história de um assalto. Não. Por quê? O formato do texto que eu acabei de falar para você é o formato de uma notícia. E notícia não é narração de história. História, gente, é quando eu tenho personagens. Por exemplo, certo dia, 2 homens estavam andando por uma avenida, quando um olhou para o outro e disse, ei, vamos cometer um assalto? E o outro respondeu, acho uma ótima ideia. Então, juntos, alegremente foram. Ao chegar lá, sacaram as suas armas e, ao mesmo tempo, anunciaram, isso é um assalto, travessão. Gritaram os clientes. E aí ficou o formato de história. É até engraçado imaginar um assalto narrado, né, em formato de história, mas aí o formato do texto está narrativo. Então, na narração, eu terei, por exemplo, personagem, eu terei um narrador contando as coisas. No caso da notícia, não é nem certo eu falar um narrador. No caso da notícia, é falar que o discurso é do jornalista. Então, o jornalista está contando. Na tarde de ontem, 2 homens armados, parará, parará. E quando tiver alguma fala, não vai ser a fala de um personagem, vai ser assim, segundo Dona Maria, 89 anos, abre aspas, eu estava na fila da lotérica para trocar a minha telecena premiada, quando os homens apareceram e anunciaram o assalto. Eu fiquei com muito medo, mas graças a Deus deu tudo certo. Fecha aspas. É diferente, é uma fala também, mas nesse caso não é uma personagem, é uma pessoa que estava envolvida na situação ali, certo? É diferente. Bom, então vamos lá. Texto narrativo tem a ver com narrar uma história, ou seja, na sua prova, quando você começar a ler um exercício e perceber que aquele texto está no formato de história, você vai falar, esse texto é narrativo. O que vai mudar a sua vida? Vai mudar que, se a pergunta for sobre a função do texto, você vai anular as alternativas que falarem assim,
O texto tem a função de expor uma informação. O texto defende a ideia de tal coisa. Não, a narração não vai querer defender nada. A narração não vai expor nada. A narração vai narrar uma história, vai contar uma história, vai narrar uma... Pode ser que não apareça a palavra história, mas narrar uma situação do cotidiano que aconteceu com tal coisa. É isso. Beleza? Vamos lá. Segundo tipo de texto. Número 2. Segundo tipo de texto é chamado de texto expositivo. Segundo tipo de texto, chamado de texto expositivo. O que é o texto expositivo? O texto expositivo é o texto que vai, na verdade, expor uma informação, obviamente. Então, ó, expor uma informação. Belezeira? Bom, palavras que podem aparecer numa alternativa no lugar da palavra expor. Informar, obviamente, né? Ó, expor uma informação, então é informar. Óbvio que não vai aparecer escrito assim, informar uma informação, né? Então, informar um fato que aconteceu, papapá. Pode aparecer a palavra apresentar, pode aparecer a palavra mostrar, e por aí vai. Então, texto expositivo é todo texto que tem a função de mostrar alguma coisa. E veja, o texto expositivo, ele não contém opinião, tá? Então, sem opinião. Beleza? Exemplo de texto expositivo. Uma notícia. O que mais? Um bilhete que eu recebo. Então, eu recebo um bilhete assim. Amanhã haverá aula. Ou, amanhã durante a aula faremos uma confraternização. É um recado. É uma informação, não é uma opinião. Beleza? E ninguém está contando uma história. Certo? Então, isso é um texto expositivo. Tá? Próximo. Terceiro. O terceiro é chamado de texto descritivo. Texto descritivo. O que é que o texto descritivo vai fazer? Ele vai dar para o leitor detalhes. Bicho. Detalhes tão pequenos e nós dois. Detalhes. Nem sei se existe essa música. Ó. Então, o texto descritivo ele vai trazer detalhes. O que é que os detalhes? O que é que os detalhes vão trazer aqui para o meu texto? Cara, eu vou trazer, por exemplo, uma série de características, por exemplo, né? Então, quando eu faço um relato pessoal, tá? O texto que é um relato pessoal, eu vou fazer um texto descritivo, porque no relato o ato de relatar é de dar detalhes como que aconteceu a situação. Se eu vou relatar para você como foram as minhas férias, ou como foi uma viagem que eu fiz, ou como foi o desenvolvimento de um projeto, eu vou contar isso, mas não em forma de narração. Porque eu não fico assim, nossa, durante a minha viagem eu estava muito feliz. Quando eu cheguei no lugar, eu falei assim, moço, quanto custa o ingresso? E ele respondeu, o ingresso para o parque custa R$20. Eu disse, nossa, que barato. E ele falou assim, sim, estamos aqui para servir. Gente, isso é narração. Né? Agora, relato, você vai contar da seguinte forma. Nossa, nas minhas férias do ano passado, eu fui conhecer um parque em tal lugar do país. Meu, você precisa ver como que foi massa. O lugar era muito grande, tinha muitas piscinas, muitos brinquedos e olha só, o preço do ingresso era barato. Quando eu fui comprar, até fiquei espantado com o valor. Veja, eu já dei detalhes que tinha muitas piscinas, era muito bonito, falei que lá o lugar era muito bom e o valor compensava e por aí vai. Tá? Uma lista de compras. Mãe, compra uma coisa para eu comer, sua mãe tem um chuchu. Pô, chuchu. Agora, se você faz uma lista, você está dando detalhes do que você quer. A bolacha. Sua mãe vai lá, mãe, compra uma bolacha para mim. E às vezes tem, né, nada contra, né? Mas tem umas mais gostosinhas, né? Aí a sua mãe compra uma bolacha que não tem nome. Que a marca da bolacha é bolacha. Né? Ou a marca da bolacha é o nome do mercado, né? Tá lá, Carrefour. Eu comprei a bolacha, qual? Uma Traquinas, não, a Carrefour. Né?
que a de morango e de chocolate é o mesmo gosto, né? Só muda a cor do negócio, tá? Então, veja, se você escreve bolacha traquinas, bolacha passatempo, tá? Aí você está dando detalhes. Isso é um texto descritivo, por exemplo. Diferença de notícia e reportagem. A diferença da notícia e reportagem é que a notícia ela é expositiva. A reportagem ela é expositiva. Mas a reportagem, além de ser expositiva, ela pode ser também descritiva. Ah, professor, eu posso ter as duas coisas? Claro que posso. Eu posso ter as duas coisas. A grande sacada que você deve ter na sua cabeça é que às vezes vai ter algo que prevalece. Por exemplo, uma narração, eu posso ter uma narração de terror, uma narrativa de terror, certo? Você está lendo um livro ali, uma história de terror. E aí, num determinado momento, o narrador, ele começa a usar também a estratégia da descrição para dar aquela ideia de suspense. Então, John finalmente achou um lugar para se abrigar daquela chuva. Era uma casa abandonada. Ele bateu a porta, obviamente ninguém abriu, porque era abandonada. Estraguei a história do terror, porque era abandonada. Ele chutou a porta. Assim que entrou, móveis antigos. Ó, já descreveu, antigos. Poeira para todo lado. A Ivete Sangalo, brincadeira. Ivete Sangalo cantando poeira, que alguém não entendeu aí. Poeira para todo lado. De repente, um barulho no sótão. Veja, estou dando uma descrição. Tá? Então eu posso sim ter mistura. Agora, se eu tiver que classificar, eu tenho um trecho descritivo lá, mas esse trechinho ele está dentro de uma história, eu vou chamar de texto narrativo. É igual a notícia e a reportagem. Pô, notícia é só expositiva, como eu disse. A reportagem, ela é expositiva, mas qual é a grande diferença? É porque ela é descritiva, então a reportagem é predominantemente descritiva, porque ela trabalha com detalhes. Fechou? Maravilhovski? Aí você pensa assim, professor, foram 3, e o resto? São 7. O resto você vai conferir na próxima aula, segunda-feira, porque quarta-feira é dia do quê, bebê? Quarta-feira é dia de redação. Sabadão é um vídeo extra para você com alguns detalhes aí sobre o ensejo, a resolução de exercício, ou comentários sobre a vida, sobre coisas que você deve fazer para estudar. E na próxima segunda a gente volta para terminar esse assunto. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!